Entrevista com a desembargadora Cláudia Pires dos Santos Ferreira, presidente do Grupo de Estudos sobre Direito Processual Civil do Instituto dos Magistrados do Brasil. Tema: Direito Processual Civil. Em 18 de março deste ano, o atual Código de Processo Civil, instituído pela Lei nº 13.105 de 2015, completou o seu terceiro ano de vigência. O novo CPC foi elaborado atendendo a uma melhor adequação do sistema processual brasileiro, às normas trazidas pela Constituição Federal de 1988. Entre os principais motivos, a duração razoável do tempo de um processo e efetividade da prestação jurisdicional. Como esse código tem atingido tais objetivos na prática? Na realidade, a justiça retardada é uma justiça denegada. Ou seja, nós precisamos ter uma decisão justa, efetiva, mas que essa decisão ela seja proferida num tempo razoável. E foi esse o objetivo do que nós ainda chamamos, após 3 anos de vigência, novo Código de Processo Civil. Trazer esse prazo de duração razoável com as medidas que foram trazidas e as novidades implementadas pelo Código. Nós podemos citar, por exemplo, a instauração e implementação do processo judicial eletrônico, porque como eu sou uma magistrada muito antiga, eu ainda peguei a época do processo físico, que para os jovens é uma coisa assim inexistente. E na época do processo físico, nós carregávamos processos, os serventuários tinham que costurar os processos, juntar as peças, datilografar, nós ainda usávamos a máquina de escrever. Hoje tudo é feito online, rapidamente, e esse processo eletrônico propiciou ao judiciário que nós tivéssemos informações mais rápidas, troca de informações, que o processo ele corra eletronicamente, virtualmente. Isso facilitou a nossa vida como magistrado e também dos advogados e também dos jurisdicionados, que podem ter agora uma justiça mais célere, mais efetiva e mais rápida. Muitos institutos que foram regulamentados pela primeira vez pelo novo CPC já eram adotados pela prática jurídica. Foi o caso, por exemplo, da desconsideração da personalidade jurídica das sociedades. Vossa Excelência poderia explicar que mudanças vieram com esse instituto? O artigo 50 do Código Civil já previa a desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, não havia um procedimento específico, ele foi criado pela jurisprudência. No entanto, o Código de Processo Civil ele não disciplinava como deveria ser esse procedimento. Então, como era antes? Nós intimávamos só, quando havia desconsideração da personalidade jurídica, nós intimávamos os sócios daquela pessoa jurídica para que viessem se manifestar no processo. Não havia uma citação, ou seja, não era dada uma ciência com possibilidade desses sócios manifestarem a sua impugnação ou a sua resposta ou contestação. Hoje nós temos a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. No caso, pode ser que esse incidente não seja instaurado, mas na realidade é uma citação dos sócios e uma possibilidade deles se defenderem e o juiz profere uma decisão desconsiderando ou não a personalidade jurídica. Também uma novidade que trouxe o novo CPC foi a desconsideração da personalidade jurídica inversa, ou seja, quando o sócio ele se utiliza da pessoa jurídica, ele pratica uma fraude, trazendo os bens pessoais dele para a pessoa jurídica para escapar da cobrança de dívidas, de execuções, da falência. Então, ele comete uma fraude e transfere todos os seus bens para a pessoa jurídica e essa pessoa jurídica ficaria livre aí dessa execução, dessa cobrança e da satisfação dos credores. As características e os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica continuam sendo disciplinados pelo artigo 50 do Código Civil, que adotou a teoria maior, em que há necessidade de um desvio de finalidade ou de uma confusão patrimonial, ou seja, a prova da fraude sempre é necessária. A criação do incidente de resolução de demandas repetitivas
também foi importantíssima para o julgamento de demandas com o mesmo objeto ou objeto semelhante, criando uma decisão padrão. Que benefícios o IRDR trouxe ao Judiciário na análise e decisão de demandas? O incidente de resolução de demandas repetitivas, ele veio para trazer uma isonomia de julgamentos e segurança jurídica para os jurisdicionados. Por quê? Nós tínhamos várias demandas individuais em que cada um recebia um tipo de resposta da jurisdição, do juiz. Cada um recebia um tipo de sentença, um tipo de acordo, e justamente vislumbrando que não era possível que cada pessoa com uma demanda idêntica recebesse uma resposta diversa, foi iniciado esse incidente de resolução de demandas repetitivas. Ele já existia, só que ele foi implementado com mais vigor agora no CPC. E aqui no Rio de Janeiro nós julgamos na seção civil, eu sou membro da seção civil também, nós julgamos eles. Agora, é necessário que alguém argue esse incidente de resolução de demandas repetitivas. Há uma certa timidez na arguição, porque o juiz pode, a parte pode, e hoje nós notamos que há uma certa timidez ainda em arguir esse incidente, embora nós tenhamos bastante trabalho na seção civil. Mas ele veio para solucionar as questões de direito e gerar essa isonomia e segurança jurídica aos jurisdicionados para que eles não tenham respostas diferentes para uma demanda idêntica. Uma outra alteração que o CPC de 2015 trouxe foi com relação às audiências de mediação e conciliação, buscando incentivar a solução consensual dos conflitos. Com isso, o juiz poderá fazer uma nova tentativa de conciliação durante a instrução do processo. E que outras vantagens esse tipo de solução pode trazer aos conflitos? O CPC criou esses métodos de solução de conflitos, soluções consensuais de conflitos. O artigo 3º, parágrafo 2º do CPC prevê que deve haver um incentivo a esses métodos de solução consensual, ou seja, conciliação, mediação. E qual a diferença aí? Na conciliação há uma interveniência maior do conciliador no sentido de fazer propostas de acordo, incentivar as partes a celebrar uma transação. Na mediação, ele incentiva de uma forma imparcial o diálogo entre as partes. Hoje o juiz pode fazer isso em qualquer fase do processo. Se ele sentir que há possibilidade, há uma previsão expressa de uma fase processual para a conciliação, mas depois, em outra fase, ele pode sentir que há uma possibilidade de acordo entre as partes, ele pode incentivar esse acordo, inclusive na execução. Então, esses métodos vieram para desafogar o judiciário, que com essas demandas de massa está sobrecarregado, especialmente depois da criação dos juizados especiais cíveis, porque eu também fui do juizado especial civil. E o meu sentir, porque como eu sou uma magistrada bem antiga, no meu sentir, o juizado especial civil, ele abriu ao cidadão uma noção de cidadania, que ele não tinha, de acesso ao judiciário. Então ele abriu as portas do judiciário para a população e a população se conscientizou mais de seus direitos e de seus deveres. Portanto, nós abrimos uma porta e hoje nós estamos enfrentando aí essa demanda em massa, então nós temos que criar esses métodos de soluções consensuais, inclusive porque quando as pessoas chegam ao consenso, elas saem felizes daqui. Eu fico muito feliz quando eu consigo uma conciliação, porque as pessoas se resolvem por si, independente da nossa decisão, porque é muito melhor a pessoa resolver entre si, né? As pessoas se resolvem e aí elas fazem valer os seus reais interesses, porque às vezes nós julgamos e não resolvemos o real interesse daquela pessoa. E aí quando há uma resolução consensual, elas saem daqui muito felizes e é muito gratificante ver as pessoas se resolvendo. Vossa Excelência gostaria de acrescentar algo sobre as alterações do CPC de 2015? Eu gostaria de acrescentar que o CPC de 2015, ele trouxe em seu bojo um princípio de uma relação de cooperação entre as partes. Eu acho que isso poderia ser mais incentivado.
porque essa relação de adversidade às vezes dificulta a solução dos conflitos. E se houvesse realmente um incentivo a essa cooperação das partes, porque eu acho que não é muito de quem vem ao judiciário trabalhar numa relação de cooperação, então talvez nós pudéssemos criar algo que gerasse um incentivo a essa relação de cooperação. Muito obrigada. O IMB agradece. Eu que agradeço aí o IMB e por participar dessa instituição tão maravilhosa.